Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por estar nos defendendo com a espada desembainhada, com teus anjos nos protegendo a cada momento, não deixando falsos mentirosos nos enganarem. Amém? Confie em Deus, único digno de oração, só Ele para você se socorrer. Não socorra a homens, a dinheiro, a trabalho, a políticos, a nada. A Deus, único. Amém? Jó, capítulo 7, versículo 10. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, e jar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim, a minha alma escolheria antes da estrangulação e antes da morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração. E cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Aqui Jó está passando por todo tipo de dificuldade, e nem assim ele se dobrou ao diabo, ele se dobrou à mentira, se apegou à mentira, se apegou às facilidades do mundo. Então, igualmente a Jó, lutemos com Deus. Veja que hoje, em 2025, muitas pessoas têm tantas dificuldades, mas se apegam na mão de Deus. E essa espada aqui desembainhada é para nos proteger, proteger a todos que o procuram, dia e noite, mesmo qualquer sofrimento que haja. Então busque ao Deus indivisível, e todos os anjos estarão nos protegendo. Mesmo nós estando sofrendo, mas quem está ao nosso lado dessa mesma forma, guardando-nos, é o Senhor Deus indivisível. Capítulo 8. Então, respondendo Bildade, o suíta, disse: Até quando falarás estas coisas? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso. Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Veja só, para ajudar alguém, Deus iria mudar o direito, a lei ou a justiça? Em 2025 nós vemos muito isso. Muitas pessoas sabem o que é direito e o que é justiça, e estão pervertendo-os para poder proteger pessoas que praticam iniquidade. Mas Deus, nosso Deus indivisível, não o faz. Então voltem para Cristo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas,
e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falaram, e do seu coração não tiraram palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva, se seca. Assim são as veredas de todos quantos os esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encontrar-se-á sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á, este dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9. Então Jó respondeu, dizendo, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu lugar, no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion e os 7 estrelos, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá, quem é o que fazes? Quem é o que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quando menos lhe responderia eu, ou encolheria diante dele as minhas palavras. Porque, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Veja, ele sabe que é justo, ele sabe todo o bem que ele fez, Deus sabe que ele é justo, mas infelizmente, como vendo hoje em 2025, o diabo tem essa astúcia, tanto que ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu para serem demônios. E muitos hoje estão sendo enganados pelo próprio diabo. Eles estão apoiando a mentira, deixando a verdade. Apoiando a injustiça, deixando a justiça. Apoiando um Deus sem ser o Deus indivisível. Amém?